Olá, amados do Pai, que alegria estar de novo em contato com você através desse programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho do Deus que se encarna, do Deus que se fez gente, que habitou entre nós e por graça Ele pode habitar em nós, fazer em nós morada, nós sermos o endereço de Deus. Você pode, de modo muito propício, ser um aliado nosso. Os links e os endereços estão aí na tela da sua TV e nós contamos com a sua participação, as suas orações, a divulgação e a colaboração para que esse programa se mantenha, se for da vontade do Senhor, e seja disseminado para o público cada vez maior e que nós sejamos parte de uma rede de difusão nesta pregação. Nós também pedimos que você seja um parceiro nosso para orar em favor da nossa nação. Nós temos vivido momentos difíceis e o povo de Deus precisa se unir orando para que Deus reverta e mude as coisas pela sua graça. Contamos com a sua participação nesse propósito. Nós voltamos já já para conversarmos sobre a palavra de Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. O mundo em que nós vivemos é um mundo marcado por dores, por ais, por sofrimentos. Alguém disse que algumas vezes nós vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Os sofrimentos neste mundo são instrumentos para nos quebrantar e nos levar a olhar para cima e depender de Deus. Se não fossem as dores, se não fossem os sofrimentos, nós seríamos insuportáveis em nossa arrogância. Com eles, nós já somos tão cheios de dureza. Os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado, são tempos em que nós nos tornamos mais, permitimos mais a compreensão das coisas. Os tempos de sofrimento são épocas de colheita para um cristão. Eu não posso dispensar as minhas dores, pois é até mesmo a dor que me ajuda a não ser afoito demais. Este mundo pós-Éden não é mais um jardim de prazeres, não é mais uma espécie de redoma, mas um deserto de espinhos. Todavia, nós temos um agricultor onipotente
que pode nos conduzir com sabedoria por entre os cardos e espinhos desta vida. Eu não posso prescindir, repito, os sofrimentos neste mundo, porque eles são professores, eles são mestres que me ensinam a como depender da graça de Deus. Em Romanos, capítulo 8, os versos 20 a 30, nós temos uma visão que pode nos ajudar na compreensão deste ponto. Nós vamos usar aqui hoje a versão da Bíblia, a Mensagem, que para mim não é uma tradução, mas ela é uma paráfrase. Ela explica um pouco mais na compreensão o fato deste problema. E o apóstolo Paulo, ele diz: não penso que seja possível fazer uma comparação entre os tempos difíceis de hoje e os tempos e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isto, a nossa alegria aumenta com a expectativa. O que ele quis dizer com isto? É que nós vivemos num mundo caído, onde há uma lei entrópica, uma lei de perda de energia, uma lei que mostra que a matéria, que o mundo está em sofrimentos, em estertores. O mundo criado está clamando por uma nova criação, por um novo tempo. E nós temos isto dentro de nós, clamamos também por algo que venha responder a esta angústia existencial que existe dentro de nós. Mas quando nós temos esperança, há uma expectativa que nos mantém em busca da verdade. Paulo diz que tudo ao nosso redor observa uma criação como se estivesse grávida, uma criação prenha, que está esperando. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas como as dores de parto que uma mulher tem. Mas isto não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós, dentro do nosso coração. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto em nosso íntimo, nós sentimos como que uma vontade de ser liberto desta tirania que existe dentro de nós. Nosso corpo mortal deseja uma libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a esperança não diminui a expectativa da gestante, que tem aquele desejo no seu processo de gravidez que chegue o momento de dar à luz. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir mais confiantes, mesmo sabendo que estamos padecendo e sofrendo as dores de parto. Nós, com essa expectativa do mundo,
que temos esperança em Cristo, nós temos uma convicção de que vale a pena esperar por algo melhor. Naturalmente, não vemos o que nos causa isto, mas quando mais esperamos, quanto mais nós temos essa expectativa, mais nos sentimos assim, mais alegres de ter isto. Eu espero por um dia melhor, pela festa. Diz que o melhor da festa é a expectativa, né? Mas além da expectativa do eterno, nós temos uma realidade espiritual que está em nós. Se em algum momento nos cansamos de esperar, então o Espírito Santo está conosco, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. O Espírito Santo, ele ora em nós e ora através de nós, utilizando até mesmo os nossos suspiros sem palavras, os nossos gemidos de dor. Aquele nosso Senhor, tem misericórdia, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim nós podemos ter certeza de que aquele detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos da sua plenitude. Há uma expectativa além da fronteira em que nós temos os nossos olhos postos. Se estamos ainda sentindo algum cansaço, nós temos o Espírito de Deus que está conosco, que está em nós e nos dá capacidade, nos dá força. Se não sabemos como nós vamos pedir, Ele vem e ora em nós e conosco e nos dá confiança. É isto que eu vejo a importância da vida espiritual. O sofrimento pertence a todas as pessoas. Não há uma vacina contra o sofrimento. Não há possibilidade de dizer esses aqui vão ficar isentos do sofrimento. Ele pega todo mundo. Ele pega maus e bons, sábios e ignorantes, ricos e pobres, poderosos e fracos. Ele pega todos, mas a maneira como nós nos portamos diante do sofrimento é uma realidade que vai mudar. Não é o sofrimento que vai desaparecer, é a confiança que nós temos em Deus que vai nos garantir a força para superarmos estas crises, esses momentos difíceis. No mundo, Jesus disse, vocês vão ter tribulações, mas, disse Jesus, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, vocês vão passar por lutas, mas não desanimem, vão em frente. No mundo, vocês vão ter adversários, mas não se preocupem, eu estou com vocês. E até preparo uma mesa com a presença dos seus adversários. E nesta hora eu posso dizer, unges a minha cabeça com o teu azeite, com o óleo, e faz com que o meu cálice transborde de alegria por saber que eu sou aceito em Cristo Jesus. Ninguém está isento do sofrimento,
mas aqueles que têm esperança em Cristo. Se há algum momento em que há um pouco de cansaço, de fadiga, o Espírito de Deus está conosco, nos dando aquela capacidade para continuar a nossa peregrinação. Já já que eu vou voltar para conversarmos um pouco mais sobre isto, enquanto vamos ver os nossos comerciais. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nosso livro hoje é O Crime da Letra. É um livro que trata da questão da justiça própria. Jó foi um homem muito justo. Era um homem temente a Deus, um homem justo. E ele teve uma experiência muito drástica. E eu sempre fiquei do lado de Jó, achando que Deus, ele não foi muito compreensivo com o seu amigo Jó e colocou Jó nas mãos de Satanás. Houve muito sofrimento na vida de Jó. Jó padeceu, mas na verdade aquele sofrimento foi benéfico, porque Jó era um homem cheio da sua justiça. No seu livro, no capítulo 27, no versículo 6, ele disse: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó era um homem justo com a sua justiça, mas ele precisava ser justificado e não apresentar a sua justiça que está cheia, poluída de egoísmo, poluída de orgulho. E este livro trata disto. E como Jó foi convertido numa experiência de mudança de vida, porque ele disse: eu só te conhecia de ouvir dizer, de ouvir falar. Agora, os meus olhos, quando ele diz os meus olhos, logicamente que são os olhos espirituais. Agora os meus olhos te veem, porque Deus não pode ser visto. Meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não tinha nada de que se arrepender do que havia feito, mas arrepender-se da sua autoconfiança. Então este livro eu recomendo como um livro que ajuda a nossa compreensão até mesmo do sofrimento. Nós vivemos, como estávamos dizendo, num mundo caído, num mundo de espinhos e cardos, num mundo que tem dores, que tem problemas, e como nós reagimos a isto é que vai determinar a nossa maneira positiva ou negativa para enfrentar os problemas. Deus sempre soube o que estava fazendo. E Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do seu Filho. Jesus viveu neste mundo, mas Ele não viveu sem problemas, sem sofrimentos, sem lutas.
porém ele venceu. E o padrão de Deus é nos conformar com a imagem do seu Filho, pois o Filho é o primeiro da fila, é o primogênito na humanidade que ele restaurou. Esta humanidade restaurada vem de 2 episódios importantes: a cruz e a tumba. A cruz e a sepultura, a morte e a ressurreição. Esses 2 eventos são importantes para nós compreendermos o Evangelho, que é aquilo que Deus faz em favor daquele que não merece nada. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o primogênito desta geração, desta humanidade restaurada. Nele, em Jesus, nós vemos a vida humana em sua forma original, a vida transformada. Depois de decidir com os seus filhos, como os seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas e chamando-as pelo nome, chamando-as de modo particular, para que elas possam crer e receber a suficiência de Jesus Cristo. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Tudo que nós ganhamos de vida cristã não é uma evolução de nossa competência, de nossa capacidade, dos nossos estudos, das nossas meditações, mas sim uma espécie de substituição. Ele substitui o velho Adão com as suas tendências carnais pelo Cristo, pela vida de Cristo. Ele substitui o nosso velho homem pelo novo homem. Ele substitui aquilo que antes me fazia escravo do pecado para aquilo que me faz servo da justiça. Então Deus, após ter feito tudo isto em Cristo, ele permanece com essas pessoas até o fim. Ele vai concluindo gloriosamente o que havia iniciado e vai fazer com que nós tenhamos uma vida real de significado, uma vida que nós não podemos produzir, mas que ele produz. As mais fortes almas têm emergido do sofrimento. Os caráteres mais maciços estão cheios de cicatrizes, mas são fortes, são significativos. Você e eu não vamos encontrar um mundo sem dores, sem problemas, sem sofrimentos. Mas as pessoas mais adequadas e compreensíveis são aquelas que trazem no corpo, que trazem em si mesmos alguma ferida, alguma dor. Só entende a dor do outro aquele que de algum modo passou por algo semelhante. A palavra de Deus nos mostra que há certas coisas que nós passamos que tem como objetivo que nós entendamos o sofrimento da outra pessoa. Se nós não tivéssemos passado por estes sofrimentos, nós não teríamos condições de entender o que os outros estão passando. A palavra de Deus nos mostra uma coisa muito interessante. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 3 à frente, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias
e Deus de toda consolação. Ele fala que este Deus bendito, Deus de toda consolação, no verso 4 ele diz, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você preste bem atenção que ele está dizendo que neste túnel apertado que nós estamos passando dos sofrimentos, tem um objetivo, que ao passarmos por ele, nós possamos compreender a dor dos outros e com esta consolação com que nós somos consolados por Deus diante dos nossos sofrimentos, que nós ganhemos a compaixão de nos voltarmos para aqueles que estão sofrendo e podermos tocar neles, podermos entender o sofrimento deles para que estas pessoas encontrem a verdadeira realidade espiritual do Deus que se compadece, do Deus que foi para a cruz, do Deus que morreu uma morte que não era dele, para nos libertar da nossa própria natureza arrogante e perversa. Então, as almas mais fortes, elas têm surgido, elas têm aparecido no meio do sofrimento, no meio das cicatrizes, no meio das dores, como elementos de compaixão para um mundo que é um mundo marcado pelas dores e sofrimentos. Ao invés de você e eu estarmos aí lamentando por aquilo que nós estamos passando, nós devemos ter, por motivo de toda alegria, diz Tiago, o passarmos por várias provações, sabendo que a provação de nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Não deve ser algo como as ondas do mar, que vão e voltam, mas algo muito, muito segura. Nós precisamos ter a nossa convicção de que o Evangelho de Jesus Cristo é a retaguarda, é a força que nós enfrentamos neste mundo caído para suportar esses reveses todos que nós passamos aqui neste mundo. Tudo ao nosso redor está em dores de parto, como diz o apóstolo Paulo. Os tempos são difíceis, são tempos de dores neste mundo, mas nós temos uma esperança. E se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, diz-nos a palavra de Deus, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós temos uma expectativa, um novo horizonte, uma aurora que vai surgir. E é disto que nós queremos que você esteja pensando. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, com uma nova mentalidade, com uma nova expectativa, com um novo propósito. Nós esperamos você no próximo programa, para que nós estejamos ainda fixados nesta realidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo e até a próxima.